Oi, boa noite, Michele. Boa noite, querida. Tudo bem? Prazer te conhecer, mesmo que online, né? Prazer. Muito A gente já obrigada. se acompanha pelo Instagram, mas agora Agora a gente praticamente se. pessoalmente. Exatamente. Queria agradecer a oportunidade de você me convidar, né? Ter o convite de vocês foi realmente uma grande honra, porque falar sobre naturologia, falar sobre saúde da mulher é algo que me inspira muito, e quanto mais informação a gente pode passar para as mulheres, isso para mim é algo muito gratificante, viu? Muito obrigada pelo convite. Que bom. Ai, a gente igualmente Uhum. agradecemos, assim, né? A Que gente viu, bom, a gente já querida. te acompanha há um tempo e o nosso trabalho com o projeto Endomicura tem muita ligação, né? Corrobora muito com o que você trabalha também, né? Com a Uhum, com cultura, certeza, com e o seu olhar para os ciclos femininos, isso é bem importante também. Que bom que com deu certo. Te certeza. agradeço. Sim, com certeza. Então, Michele, bom, o projeto Indomicura, né, ele é composto por mim, Andressa, e pela Daniele. Uhum. Nós temos um dos nossos grandes propósitos é compartilhar de forma democrática informação sobre os tratamentos possíveis para endometriose nesse contexto, né, dos métodos naturais e das medicinas e terapias integrativas. Ótimo. Então, é um grande prazer ter você aqui. Eu só Que legal. gostaria de, antes de você se apresentar, eu gostaria de falar para as pessoas, primeiro agradecer a todos aqui e dizer que a gente está fazendo as lives solidárias, né? Então, nesse momento da pandemia, todas as lives vão ser solidárias e a gente está com, depois que terminar a live, deem uma olhada no nosso link na bio, que é junto em parceria com o Fundo Solidário de Apoio Solidário, a gente está fazendo arrecadação e 100% vai ser doado para as famílias das periferias de São Paulo que estão em extrema vulnerabilidade social. Tá? Então, Muito gente, bom. R$ 5, R$ 10 que seja, ajuda muito. Muito bom, E, muito e bom. agora, então, vamos, né, gostaria que você se apresentasse, Michele, fale um pouco Claro. de você. Então, né, obrigada mais uma vez. Eu sou Michele, eu sou naturóloga, sou acupunturista e também trabalho com constelações familiares. Então, trabalho com a naturologia há 14 anos, né? Eu me formei na Unisul. E a naturologia por si só já é uma faculdade muito diferente, né? Uma formação muito fora do padrão, né? Eu sempre falo que eu sempre fui uma mulher que enxergava o mundo de uma outra forma, né? De uma outra ótica. E eu sempre entendi que, além das causas físicas de qualquer desconforto, qualquer doença que a pessoa possa ter, eu sempre senti, mesmo com 18 anos, quando eu fui fazer a faculdade, que existia algo além disso, né? E aí eu já vim de uma família onde a gente sempre teve esse contato com os chás, né? De fazer meditação, de fazer visualizações de cura e tudo mais. E quando eu vi que tinha a faculdade, eu pensei, eu tô me sentindo, né, no lugar certo. Cara, E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui me especializando em algumas áreas, né, conforme a faculdade foi me abrindo muitas possibilidades, nada mais é do que resgatar, né, os conhecimentos dos nossos ancestrais, né, dos índios, né, dos chineses, do Ayurveda, que já estudam isso de uma maneira milenar, né? Então, assim, a faculdade, eu acho que ela vem com esse intuito para a gente poder trazer isso como forma de ciência mesmo, né? Ainda que tem muitas coisas que ainda estão crescendo ainda, mas eu fico muito feliz de poder trazer esse conhecimento para as pessoas e poder ter esse olhar mais integrativo, né? Que eu acho que isso está sendo um grande diferencial para qualquer tratamento. Eu vejo que até o caso da própria endometriose, quantas questões, né? Por mais que você trate com as medicações e faça todo o trabalho da nossa medicina tradicional, o quanto faz diferença a gente usar a medicina integrativa, né? Usar a naturologia, usar a medicina chinesa, Ayurveda, como isso ajuda muito nos sintomas né, da endometriose, enfim, qualquer questão. Então, é, verdade. é isso, né? Então, acho que a minha jornada aí, eu sou uma eterna estudante, né, dessas terapias, e são fascinantes, né? A gente poder, esse olhar da naturologia nos ajuda muito a ter sempre um panorama mais amplo sobre qualquer coisa, né? É uma visão
literalmente é integrativa, né? É bem holístico. E Exato. uma terapia vai levando a outra, assim, elas super se complementam, né? Totalmente, totalmente. É muito legal. Eu gostaria de aproveitar, então, que você começasse falando da naturologia, o que é a naturologia, né? Apesar da gente ter uma ideia de, bom, métodos e recursos naturais, mas o que abrange e no tratamento, como que funciona a aplicação da naturologia no tratamento de diversas doenças, se puder dar alguns Uhum. exemplos também. Então, a naturologia, né, nada mais é do que o estudo da natureza e os efeitos no organismo, né? Então, assim, a gente engloba, né, o naturólogo sempre vai incluir aspectos físicos, emocionais, e energéticos da pessoa. Energético eu falo que é o todo dessa pessoa, né? Como que tá a saúde energética, eu falo que tem a ver com essa coisa mais espiritualizada, né? Como que tá a tua fé, a fé com você, a fé com o mundo. Isso não tem, né, questão religiosa incluída, né? Como muitas pessoas acham quando a gente usa os tratamentos os tratamentos integrativos, né, nada mais é do que realmente uma integração de uma conexão com a tua espiritualidade, como você enxerga o mundo, né? E a naturologia a gente sempre vai, né, quando a pessoa traz alguma questão, né, então desde a ansiedade, por exemplo, desde uma questão do intestino preso, o naturólogo ele já começa a ligar os pontinhos, né? Então assim, a gente começa a olhar, por exemplo, como é que tá realmente, além da alimentação, que é o óbvio, mas assim, ver como é que tá a sua saúde mental, né? Então a gente já vai perguntar como que tá essa cabeça, se tá cheia, se não tá, né? A gente até usa aquela expressão enfesado, se a pessoa tá muito sem paciência, irritado, né? Então, que tudo que, né, o intestino não processa muito bem, é sinal que a cabeça não está conseguindo processar muito bem, né? Então, a cabeça do naturólogo, acho que o tempo inteiro a gente está investigando e conectando. A pessoa falou, a cor da pele da pessoa já diz muita coisa, né? Essas linguagens, né, não faladas, né? A gente é um eterno observador, então, assim, a pessoa fala um A, a gente já conecta com outra coisa, saúde do cabelo, olheira, estado emocional, então tudo isso a gente engloba, a visão do naturólogo é muito realmente como um detetive, né, então assim, Uhum. essa visão a gente nunca vai enxergar a pessoa por partes, né, só a cabeça, ou só o intestino, ou só a perna, né, a gente sempre vai fazer esse olhar integrativo. Eu falo que mesmo o naturólogo que não conseguiu seguir adiante com a sua profissão, eu falo que a visão integrativa nunca mais abandona, né, tem muitos colegas meus que não seguem a área, né, mas eu falo assim, que não abandona mais, porque você vai usar isso em qualquer trabalho que você for fazer, né, é a visão realmente do coletivo, né, o naturólogo, ele amplia isso para qualquer coisa, né, então assim, desde o que você está usando, desde que você está contribuindo socialmente, então isso tudo também tem uma visão mais holística, né, sobre o mundo e sobre as coisas. E o naturólogo a gente trabalha, né, bom, casos, foi o que eu acabei me especializando mais, que é a saúde da mulher, então assim, isso para mim também sempre me ajudou muito, assim, a visão do naturólogo para, por exemplo, quando chega um caso de endometriose, ovário policístico, chega qualquer questão ali de aparelho reprodutor, e você vai ver que tem muitas questões ali de questão de como essa mulher se sente, como ela contribui com o mundo, e isso faz toda a diferença, né? Você vai perguntar para uma mulher, por exemplo, que tem endometriose, ela sempre vai ter alguma questão ali com a família, com coisas que ela segura, com coisas que ela guarda. A gente enxerga que o nosso corpo também tem emoções, né, principalmente com a medicina chinesa, né, e isso também é um ponto importante para falar, que acaba que o naturólogo acaba indo se especializando em alguma medicina, né, então foi o que eu fui me direcionando, eu fui indo mais para a medicina chinesa, que é algo que me complementa muito, eu acho que faz, né, tem outros profissionais que vão por Veda e assim por diante, mas aí a gente acaba vendo que realmente esse olhar, né, a gente vê que os órgãos têm emoções, e quando a gente vê que os órgãos têm emoções, você fica, gente, como assim órgãos têm emoções? Sim, tem emoções, você vai ver, tem raiva, tem um monte de coisa ali, e aí quanto mais a gente libera essas raivas, mais essa mulher tem alívio, por exemplo, né, que tem a ver, útero e músculo tem a ver com a medicina chinesa, tem a ver com raiva, por exemplo, né, então você vai só perguntar para essa mulher, como é que você é impaciente? Não, sou, né? Tenho falta de paciência, eu tô irritada, enfim, aí você vai investigando e você vai ligando umas coisas na outra, daí já vai jogando para a parte familiar, vai vendo as histórias, então assim, eu acho que a naturologia me ajuda muito a entender melhor as outras formações que eu acabei fazendo, né?
Então, é mais Uhum. ou menos isso, assim, a medicina chinesa, a naturologia ajudam a ter um olhar bem amplo sobre as coisas. É, que é como deveria ser, né? Tudo. Exatamente, exatamente. Eu acho que cada vez mais os médicos têm. Eu tenho trabalhado com muitos médicos, isso é muito legal, e eles sempre têm me falado que algumas questões, né, que a medicina tradicional não consegue tratar, né? Eles têm visto que a medicina mais integrativa tem ajudado muito, né? Que, por exemplo, questões de pele, por exemplo, né? Você vai ver, às vezes, uma pessoa que tem acne muito recorrente, você vai investigar, ela tem alguma questão com uma tristeza muito profunda, né? Ou ela tem questões ali intestinais que estão desorganizadas, então, sabe? É essa realmente esse todo, a gente sair um pouco daquele olhar muito restritivo, né? Muito cartesiano, né, que acaba sendo muito né, como é que fala, muito restrito mesmo, e isso acaba dificultando que a É, gente possa ter um olhar maior sobre qualquer coisa, né? é verdade. Falando em olhar, conta pra gente como que é o olhar da naturologia, né? Sim, você disse da abrangência, mas falando do Uhum, universo da endometriose, como é o olhar tá. da naturologia, né? Pensando na origem, causas. Uhum. Bom, né, a naturologia enxerga, então, pela medicina, o que a endometriose quer dizer, né, tem muitas questões ali, a gente vai pensar já, obviamente, pelo feminino, né, então, assim, a gente vai olhar já questões, por exemplo, da fase dessa mulher, principalmente dos 7 até os 14 anos, tem alguma coisa que provavelmente deve estar ali congelada. Eu tenho esse olhar porque tem a visão do Ayurveda, né, que tem a questão dos setênios, que a gente fala que tem os chakras, né, que são rodas de energia, e é bem a roda de energia que fica conectada com o útero, tem a ver, então, com essa fase de vida dessa mulher, né, então, assim, a naturologia, ela tem um olhar muito assim de entender que emoções, principalmente, essa mulher não conseguiu colocar para fora, né? Então, pensando que o endométrio, pensando que endometriose é como se fosse um crescimento desse endométrio, que ele fica de uma forma mais desorganizada, né? Que ele fica descontrolada, então é como se fosse coisas que essa mulher coloca para dentro, pensando assim, né? Então, como se fossem coisas que essa mulher vai segurando e aí ela não dá conta de soltar. E aí pensando, provavelmente tem questões de mágoas, de tristezas, né? E eu já faço um link com a medicina chinesa, que é a área que eu domino, então assim, tem a ver com raivas, com mágoas, né? Que tem a ver com o meridiano do fígado, tem a ver com mulheres que têm um perfil muito perfeccionista também, né? Que eu acompanho muito, essas mulheres que têm endometriose, são mulheres muito, elas se cobram muito, são muito rígidas com elas e muitas vezes com os outros, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar muito com a naturologia para trazer leveza para essas mulheres, para que elas possam, de alguma forma, não se cobrarem tanto. Eu sei que isso é um desafio, né? Você falar assim, não se cobra tanto, né? Não é simples assim. Então, assim, da onde vem essa raiz, né? E aí que eu começo a fazer uma investigação mais profunda, da onde sempre tem uma causa, né? Então, olhando já também para a base de onde isso começou, pode ter começado numa infância onde se exigiu muito dessas mulheres, às vezes elas viram e vivenciaram coisas muito difíceis e elas tiveram, então, que de alguma forma aprender que elas precisam dar conta sozinhas. Então, assim, eu vejo mulheres que seguram muita coisa, sabe? Então, o trabalho, principalmente do naturólogo aqui, é fazer com que essas mulheres soltem as coisas, aprendam a serem cuidadas, né? São mulheres provavelmente também que cuidam de muitas pessoas, cuidam da família, são muito cuidadoras dos amigos, dos relacionamentos, enfim. Então eu ajudo essas mulheres a elas poderem permitir esse autocuidado. Eu acho que a endometriose ela vem como um chamado, né? Eu falo que as doenças e qualquer desconforto que o físico tem sempre vem com esse chamado de te ligar para alguma coisa, né? Te trazer mais Uhum. consciência para alguma questão, né? Então eu acho que é muito importante para essas mulheres elas verem o que essa endometriose está querendo mostrar, o que ela está querendo conectar, né? Porque é muita dor, né? Tem mulheres que têm dores absurdas, né? Que vão para o hospital, então é algo muito sério, né? E quantos casos Uhum. às vezes não são diagnosticados a tempo, né? Então, assim, eu acho que é muito importante para essas mulheres ficarem muito atentas que cólica também não é normal, sentir muita dor não é normal, investiguem, né? Existem mais de 170 milhões de casos de endometriose pelo mundo, né? Então, de 10 a 15% eu vi os dados de mulheres em idade reprodutiva que têm endometriose.
Então, assim, mulheres, né, é muito importante que, antes de mais nada, eu como naturóloga falo que é importante vocês observarem os sinais que o teu corpo vai dando, né? Que também tem casos de endometriose que é silenciosa também, né? Então, de você perceber se tem muitos coágulos, se você percebe que tem algo ali que não está normal, né? Se você perceber que tem, se você sente muito frio, né, na tua fase menstrual, ou enfim, são sinais que tua menstruação, eu acredito que a menstruação acaba sendo uma ótima ferramenta para você poder se observar e poder se conhecer, né? Então, a naturologia estimula muito esse olhar integrativo para que você sempre vá atrás, né, do que essa mensagem que essa endometriose está querendo te dizer, né? Então, acima de tudo, eu acredito que é isso, né? Eu acho que é esse autocuidado. Eu acabo puxando muito essa questão da medicina chinesa, que a medicina chinesa tem casos fantásticos, né? E eu tive vários de qualidade de vida, que a gente consegue aliviar as cólicas, né? Que a gente consegue até aliviar os focos, né? Tem casos que realmente não tem jeito, que precisa fazer uma cirurgia, né? Mas eu falo que a endometriose é uma coisa que a mulher tem que acompanhar para o resto da vida, tá? Que não é uma coisa que tem uma cura, assim, você faz a sessão de naturologia e acabou, né? Ou de medicina chinesa. Você precisa ter sempre, a gente tem um controle e traz qualidade de vida para essas mulheres, para elas não precisarem usar tanta medicação, enfim. Então, eu acho que o papel da medicina chinesa e da naturologia é mais ou menos esse também, né? Uhum. E observar os hábitos, né? Porque se aqueles hábitos, tanto emocionais, né, padrões emocionais, quanto, enfim, de alimentação também, que te levaram a adoecer, e a gente não Uhum, mudar, vai continuar realmente, né? Eu aprendi muito, exato. muito legal te ouvir, assim, sobre a visão da para endometriose, porque eu aprendi a ouvir meu corpo através da endometriose. Que é Que isso mesmo, no legal. meu caso não era, né? Agora não tenho sintomas, mas não era sintomático, eu tinha muita dor. Uhum, E eu uhum. aprendi a perceber, a conversar com ele, assim, né? A me comunicar com o meu corpo. Uhum. Muito legal, né? Quando a gente aprende a ouvir, né? Eu acho que isso que é o grande chamado. E nós mulheres, nós temos essa ferramenta da menstruação para nos orientar, né? Mostrar as coisas. Então, assim, quanto mais a gente puder olhar para isso, isso é muito rico e muito lindo, né? Eu acho que quem tem endometriose, eu vejo que muitas mudanças começam a acontecer desde a alimentação, né? Que é algo muito importante, que eu vejo que é algo muito, um fator bem determinante, né? Olhar para as emoções também, acima de tudo, e conectar com esse feminino, né? Então, são três coisas que eu falo, tanto na medicina chinesa, a gente fala que a cura acontece, né, da mente, do coração, para ir chegar no útero, né? Então, assim, a gente precisa, tem um meridiano que conecta diretamente do útero para o coração, né? Então, assim, como que tá as tuas emoções relacionadas ao teu útero, né? Então, isso realmente o meridiano mostra, né? Tem um eixo também pela medicina ocidental, que a gente chama que é o hipotálamo, hipófise e hipotálamo, né? Que também regula Uhum. todo esse eixo, se você ovula ou não ovula. Então, assim, nós mulheres precisamos olhar muito para as nossas emoções, que isso é muito importante, para ter a cura de qualquer coisa, né? É verdade, isso é um chamado. Exato. Você pode falar um pouco para a gente também, então, dos tratamentos que você realiza, né, para mulheres que têm endometriose através da naturologia, da medicina tradicional chinesa? Se Uhum. tem diferença, né, de um tratamento para outro, de diferença de tempo também? Olha, você fala de diferente tratamento de tempo de um para o outro, você fala da nutrologia para a medicina chinesa? Não, diversos Ah, assim, o tá. mesmo tratamento que você Ah, tá. faz muda de uma pessoa para outro tempo que dura, Ah, como que entendi. funciona? Olha, assim, na verdade, o tempo de tratamento, eu sempre indico que pelo menos uns 3 meses essa mulher faça tratamento comigo, né, para a gente começar a fazer qualquer preparo, né, se às vezes tem, por exemplo, uma mulher que tem, que está tomando a medicação, né, gostaria de parar de usar, por exemplo, a medicação, né, claro, gente, isso aqui é muito acompanhado, junto com o médico, transvaginal, a gente tem que ir vendo, porque isso é muito sério, né? Não dá para vocês pararem, né? Para quem tem endometriose, parar a medicação, né? Isso para mim, realmente eu não apoio, né? Algo que tem que ser muito bem organizado, né? Porque a medicina natural ela é fantástica, mas precisa ser feita com muita cautela. Então eu sempre recomendo que pelo menos uns 3 meses essa mulher passe comigo para a gente fazer toda essa transição, então indicar, né? Desde as sessões de acupuntura, desde ervas chinesas, né? Que as ervas são sensacionais, elas nutrem os meridianos que precisam, né? De atenção. Então, principalmente na medicina chinesa, a gente vê muito o meridiano do fígado que é afetado, do baço, do rim.
né? Então a gente vai trabalhar bastante a nutrição desses meridianos para que elas possam ter o alívio desses sintomas, né? Então, em média, uns 3 meses, pelo menos uma vez por semana, essa mulher precisa passar comigo para a gente fazer as sessões. A acupuntura é essencial, né? E isso ajuda muito no alívio, porque a gente também trabalha com a questão da dor, né? Dos alívios dos sintomas. Mas assim, é aquela coisa, né? A gente precisa de uns 3 meses para poder, então, começar a ter um alívio e um acompanhamento também que a gente vai vendo conforme ela consegue, a cada 15 dias, depois desse intensivão que a gente começa a tratar essa mulher, para depois fazer um tratamento de cada 15 dias, e aí vendo e acompanhando. Mas igual eu falei antes, né? É algo que precisa para a vida mesmo. Essa mulher precisa sempre estar ali fazendo esse alinhamento energético, porque a gente fala, né, pela medicina chinesa, que a gente tem como se fosse os nossos calcanhar de Aquiles, né, como se fosse aquele que é o nosso pontinho frágil, né, então a endometriose, no caso de vocês, é o ponto que precisa sempre observar, né, que vira e mexe vai estar ali, a energia ela vai dar uma bagunçada, como nós somos cíclicas, né, então às vezes um mês que, por exemplo, uma mulher não tem sintoma, né, tá ali super bem, na verdade ela tem que sempre ficar atenta, porque às vezes pode ser que aquele mês ela teve um monte de coisa que ela ficou chateada, então aquilo vai refletir no físico dela, então por isso que sempre precisa estar acompanhando, cuidando das emoções, fazer terapia também, que é muito importante, e fazer então a sua sessão de acupuntura para poder alinhar isso e equilibrar, tá? Sim. Você pode dar alguns exemplos de casos que você tratou com endometriose, quais resultados que você obteve, que recursos você utilizou? Então, casos que eu tive, sim, foram a acupuntura, né, que eu tive casos, assim, teve um caso que foi muito legal, que é uma paciente que estava com muita dor, e a gente fez uma sessão, e ela já teve, assim, porque ela estava numa situação, assim, de muito prostrada, ela estava muito prostrada, estava muito mal, estava muito sem energia, aquela sensação de cólica, quase indo para o médico, para o pronto-socorro, e a gente fez uma sessão de acupuntura, e ela saiu ótima, ela me mandou uma mensagem, eu achei tão lindo, que foi realmente o primeiro caso, assim, que eu atendi com endometriose e acupuntura, e aí a gente viu como ela falou assim, Michele, isso me deu qualidade de vida que fazia anos que eu não tinha, né, e aí então foi realmente uma das coisas mais incríveis, então cada corpo responde de um jeito, mas o caso dela foi uma sessão, a gente já teve o resultado, teve outros casos, mulheres que engravidaram, né, a gente fez um tratamento, é um tratamento mais longo, né, então principalmente tem muitas que buscam o meu trabalho para engravidar, e aí ela conseguiu engravidar também, foi em 3 meses de tratamento, então assim, é muito pessoal, sabe, assim a gente vai acompanhando, mas assim, teve casos também de uma sessão, teve outras de um mês de tratamento, ela já teve redução, ela fez o transvaginal e teve redução dos focos de endometriose, teve casos também que é importante falar aqui, que a gente tentou e ela precisou fazer a cirurgia, né, então assim, eu apoio a cirurgia quando tem vezes que realmente está muito alastrado, então precisa fazer, a gente precisa da medicina ocidental ali para dar esse recurso. E aí o que veio com o nosso papel, né, ajudar que isso não inflame, porque pela medicina chinesa é uma doença inflamatória, né, então que isso não continue, que o teu corpo não entre nesse estado inflamatório. Então assim, depende muito, mas já tive casos de todos os tipos, né, desde mulheres que realmente a gente tentou e não conseguiu, que ela teve que ir para cirurgia e depois a gente acompanhou, e desde casos que uma sessão ela já teve um alívio ali do sintoma, claro que não reduziu o foco, mas ela teve o alívio daquela coisa da cólica, né, que deixa você muito sem energia, é isso que muitas relatam, né. Então, basicamente, eu sempre tive com medicina chinesa, óleo essencial também, que eu uso muito, que é um recurso fantástico, né, eu até separei aqui uns óleos essenciais, tá aqui, desse lado, jasmim também, que é um óleo que trabalha muito as memórias, né, dessa mulher que tem traumas, abusos, ou qualquer coisa que tenha registros de dor, que ficaram muito registrados. O jasmim é um óleo que, pela medicina chinesa, trabalha muito essas coisas que teu útero não consegue soltar. Então, se você usar no período menstrual jasmim com camomila, que também é um óleo que fala que é o óleo da mulher, né, que é um óleo que trabalha bastante as culpas, né? Então, assim, esse óleo aqui, camomila romana, é o meu queridinho. Então, também se você juntar esses dois óleos e usar na fase menstrual, pingar uma gotinha de cada com óleo de gergelim, que é um óleo que trabalha bastante a energia do rim, para a medicina chinesa o rim é fundamental, né, para o nosso ciclo menstrual, passar no abdômen, durante a fase menstrual, tomar um chazinho de camomila, também vai ser algo bem, bem legal, que isso já vai ajudar
você a soltar essas emoções, sabe? O intuito aqui principal, né, além, claro, do alívio dos sintomas, que isso é muito importante, mas soltar essas emoções, tá? Então, jasmim e camomila é algo muito importante, mas é importante vocês usarem, tá? Só no período menstrual, tá? Não ficar usando por muito tempo, porque isso debilita muito a energia, tá? Uhum. É, eu achei muito legal você trazer os óleos essenciais. Eu sou a louca dos óleos essenciais. Ah, eu amo E a também. gente que trabalha muito, né, com naturologia usa bastante. E é importante falar do poder que ele tem, né? Uma gota de óleo essencial Isso. é super poderosa. Então, assim, tem um efeito, eu Uhum. imagino, incrível. Eu usei Exatamente, também no né? tratamento. Ai, que E legal, que é legal. legal você falar da forma, né? Para usar, para as pessoas saberem Uhum. para usar no período menstrual. Isso. É, e acho também muito legal a sua fala sobre a Uhum. importância das medicinas todas, né? Porque é isso. Uhum. A gente Uhum. está aqui, a gente traz muito isso no projeto Endomicura, né? É importante que a Uhum. gente saiba os caminhos que existem. E não é único o Sim. caminho, né? Tem vários. Claro, Exato. cada um Exato. vai encontrar o seu. Mas Uhum. existem, a medicina ocidental não é a única salvadora, né? Claro que em alguns casos, como Exato. você colocou, tem que ser ela, mas que bom que as pessoas tentam antes outros caminhos. É importante isso, né? Exato, exato, né? Que eu acho assim que muitas Talvez mulheres não me procuram. precisa. Eu acho assim, muitas me procuram como que eu só tenho uma raiva, né? Elas não é nem raiva, né? Mas elas têm um pavor de remédio, né? E aí falam, eu quero tentar só o natural. E olha, tem horas que não dá. É aí que vem a hora da medicina ocidental, que precisa usar com equilíbrio, né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir ter esse olhar integrativo e entender que a medicina ocidental tem sua força e sua importância, isso a gente, né, consegue equilibrar todas as medicinas e a gente tem todas as medicinas aí para nos ajudar, né? Então, tem casos de mulheres que Uhum. precisam tomar a medicação por um tempo até para conseguir equilibrar, que nem daí já entra a questão dos anticoncepcionais, que eu, assim, eu acredito que muito é do teu momento, né? Às vezes a gente não dá conta mesmo de ficar sem a medicação, então é muito importante a gente ter essa consciência, né? E aí claro, enquanto você não está dando conta de lidar com as dores e tomar seu remédio, e você cuidando do teu emocional, isso é sensacional. Então, entender a mensagem dessa endometriose e falar, olha, o que essa endometriose está querendo me dizer, né? Então, vamos lá, vamos conversar com ela. Que dor é essa? Por que ela precisa gritar com você, praticamente? Ficar ali, tipo, por favor, me olha aqui, né? Que eu preciso muito, né, que você me olhe e você me cuide, né, então eu acho que é muito isso, sabe, e esses óleos essenciais, eles trabalham muito, é fantástico, quando você sente um óleo essencial, por exemplo, de jasmim, camomila junto, você transcende, né, algo maravilhoso, então assim, acho que quanto mais a gente poder fazer essas conexões, meditações também, meditar é algo que eu indico muito para as portadoras de endometriose, que eu falo que é algo que essas mulheres querem ter muito controle, né, e eu vou falar aquele assunto que eu falei antes, né, que elas têm dificuldade às vezes de serem ajudadas. Então, assim, permita, né, vocês trabalharem as emoções de vocês, trabalhar essa leveza com a vida, né, que é algo que é muito importante. O sono também, né, eu pego bastante no sono com essas mulheres. Tem muitas, tem bastante problema, né, tem até um estudo científico falando do uso da melatonina para portadoras de endometriose, como isso ajuda, né, porque isso tem uma relação, né, direta com a questão das dores e das cólicas. Então, a grande maioria, pelo menos que eu atendo, tem muita questão com sono, insônia, não conseguem dormir. Então, isso tem uma relação, principalmente na medicina chinesa, que a gente fala que tem um horário ali, da 1 às 3 da manhã, que é o horário do fígado, que para as portadoras é um horário que é o fígado meridiano muito importante. Então, se você tem insônia nessa faixa de horário, provavelmente o teu corpo está muito intoxicado energeticamente, então precisa fazer essa limpeza do fígado, né? Então, muito importante olhar para o sono, porque é durante o sono que muitas coisas, emoções e teu físico vai conseguir ser limpado, né? Sim, nossa, a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda se conversam muito. Ela tem, a Ayurveda É. traz também esse horário da meia-noite até as 3, muito Ah, legal. é? Ah, que legal! Não sabia, olha É, lá. o horário Pita, o horário da transformação, Ah, do sim! metabolismo, Nossa, e a maioria das das emoções. pacientes. A maioria das minhas Uhum. pacientes de endometriose tem um pita bem, né, forte ali, então realmente acho que
Então, você pode falar também um pouco dessa visão mesmo que a gente vê que você trabalha muito com ciclos femininos, Uhum. dessa abrangência que você tem, né? Trazer os aspectos psicossomáticos, emocionais. O que que tá, a partir dessa visão, assim, o que que tá nas entrelinhas da endometriose? Uhum. Bom, né, eu gosto muito de trabalhar com as fases do ciclo, né? Para quem não conhece aqui, quem está ouvindo falar pela primeira vez, eu falo que nós temos 4 mulheres dentro de nós que nós chamamos de arquétipos. Então, na fase menstrual, tem o arquétipo da anciã, que é uma senhorinha, né? Que ela vem para te falar como uma velha sábia que vem falar assim: minha filha, solta isso, desapega disso, deixa isso embora. E aí ela vem te falar o que, que você insiste ainda em segurar, né? Então, geralmente, mulheres, né, que têm endometriose têm a questão com essa fase, né? Então, assim, são coisas do passado, são coisas que você às vezes insiste em segurar ou você acha que você vai ter que resolver, né? E isso já inclui, já com as histórias familiares, provavelmente você vem de um nicho onde mulheres passaram por muitas dificuldades ou passaram com alguma questão do feminino e você olhando para aquilo muito sensível já quer pegar para você para resolver por elas. O sintoma da endometriose é como se você carregasse por elas a dor delas ancestral. Então, essa anciã, você precisa conversar muito com esse arquétipo, né? Então, assim, fazer uma meditação contigo, tocar o teu ventre, isso também é válido para todas as mulheres, em qualquer fase do ciclo menstrual. Mas, assim, quando você está ali na fase da menstruação, você fechar os olhos, tocar teu ventre e falar: eu permito deixar ir embora tudo que já foi, tudo que já cumpriu sua função, e agora eu permito que o novo venha. Né? Eu falo, os chineses falam, né, que nós mulheres temos um verdadeiro presente de poder menstruar todo mês, né, porque a gente consegue se limpar todo mês, Hum. né, então o nosso sangue, ele realmente é ouro, é algo muito importante, e eu acho que nunca se falou tanto sobre, né, o sangue menstrual agora, como como é importante esse papel, como é algo que mostra muito como está a nossa saúde, então assim, eu falo que essa fase da anciã é algo muito importante, então assim, de vocês observarem o que, que vocês ainda estão resistindo em segurar, qual o padrão de comportamento, o que, que vocês ainda estão conectadas ou apegadas, ou qual é o trauma que você ainda está retendo para você, né? Então veja se isso vai fazendo sentido para você, se você consegue de fato entregar e ser cuidada por essa senhora, né? Por essa velha sábia que tem muito a nos ensinar, que ela quer muito que a gente pegue na mão dela e ajude a soltar, né? E, e aí também outra fase que eu falo, né, que é a fase lútea, né, que é a fase da feiticeira, que é o arquétipo da feiticeira, que muitas mulheres têm questões ali, que a gente chama na medicina chinesa do yang e do yin, né, que é a força desse yang, que é de você preparar o teu corpo para então produzir esse sangue, produzir o teu endométrio, e aí ali também tem alguma falha, né, tem alguma coisa energética que está desconectada. Então, também pergunto para essas mulheres como que tá isso para você, no que você consegue entregar. A feiticeira é aquela que vem e fala para você, que às vezes a gente tem TPMs, nossa, né, absurdas, né, e ela vem falar para Uhum. você, você precisa ter um tempo para você, né, que é o tempo para mim, a TPM. Então, o que que eu não Uhum. consegui ainda ter tempo para mim, o que que você não se cuidou nesse mês, né? Então, a TPM, ela vai ser muito alta se você não se cuidou, né? Então, assim, eu falo para essas mulheres que têm endometriose para perguntar também se a conexão com a tua intuição, com a tua sabedoria interna, né? O que que você não conseguiu, às vezes, aceitar da tua feminilidade, da tua parte emocional. Às vezes são mulheres mais racionais também, que tentam o tempo inteiro segurar as coisas e dar conta de tudo, né? Então, eu acho que Uhum. são dois arquétipos que são muito importantes para vocês conversarem, né, para quem tem endometriose, para entender o que, que isso tudo quer dizer, ensinar para vocês. Ótimo, muito bom. Né? Uhum. Eu queria comentar só que algumas pessoas elogiaram aqui teu perfil. Ai, E, obrigada! e eu acho que eu gostaria de começar, então podemos fazer as perguntas delas, né? Das pessoas que estão Sim, participando, porque tem algumas sim, perguntas acho que é bem importante a gente fazer. Tem uma claro. aqui, Michele, que é como a medicina chinesa pode ajudar no tratamento da endometriose, né? Você falou da acupuntura, falou de algumas ervas chinesas, tal. Tem mais algumas coisas? Você pode.
Assim, eu só falo que é sensacional, sabe? A medicina chinesa, ela trabalha também com a dietoterapia chinesa, né? Então, os alimentos, né? E a energia desses alimentos, então, é fantástico. E então, tudo isso de acordo, trabalhando com, porque a gente na medicina chinesa tem 4 tipos, se eu não me engano, de endometriose, né? Então a gente precisa ter essa avaliação para ver, olha que interessante, não é uma coisa generalizada, né? Então, assim, tem endometriose, por isso que o diagnóstico da medicina ocidental é endometriose e acabou, né? Para nós, para a medicina chinesa, a gente tem 4 tipos de endometriose, né? Então, assim, por isso que é muito importante passar por uma avaliação e como a gente trabalha de uma forma muito única, né? Então, é isso que eu acho fantástico da medicina chinesa, da medicina integrativa, é esse ser único, porque a gente não coloca, a gente não é o nosso diagnóstico, né? Então, se colocou a medicina ocidental, colocou aquele diagnóstico, você tem endometriose, ok, né? Importante, mas e aí, né? Então, o que tem por trás disso? Então, aí que vem essa visão que é tão linda e tão única. Então, a medicina chinesa, sim, ela tem essa capacidade de te ver de uma forma muito individual, né? E observa você como um todo. E aí, através da saúde da tua energia, né? Do teu corpo, que a gente consegue aliviar os teus sintomas, né? Então, olha, medicina chinesa é sensacional para Verdade. endometriose. É, verdade. A gente faz uso também e testemunhamos. Tem uma pergunta aqui, qual é o tratamento para quem é assintomática? Muda ou da mesma Sim, forma? aí, na verdade, assim, entra naquele diagnóstico dos 4 tipos, né, que eu falei da endometriose, então, mas sim, a gente vai usar alguns outros tipos de ervas, mas assim, o intuito é basicamente que a gente chama na medicina chinesa de trabalhar essa energia do yang, que é do yang e do yin, que é aquele momento, né, que o teu corpo está produzindo o teu endométrio, que é aquela fase da TPM. Então, basicamente, todas as síndromes que a gente chama da endometriose, a gente vai tratar esse yang do yin, que é essa energia de base, porque o teu corpo não está conseguindo ter o meio termo ali, ou ele está produzindo demais, ou como que tá. Então, essa questão da pessoa que é assintomática, a gente vai ter um outro protocolo de pontos, mas a base principal é essa, yang do rim, que a gente vai tratar, né? Como que o teu corpo está conseguindo produzir esse yang. Mas, assim, a indicação dos óleos ali, do camomila, jasmim, eu indico para todas, né, até para as mulheres que estão, né, na fase, que não têm endometriose, mas querem se conectar com essa limpeza, que tem cólicas, eu indico que Uhum. use, tá? Aproveitando então do óleo essencial, tem uma pergunta aqui sobre isso. Fora do Uhum. período menstrual, quais seriam os óleos que você indicaria, que você indica? Óleo Olha, essencial. eu trabalho muito por fases, né, no meu tratamento. Então, assim, eu sempre respeito, então, essas 4 mulheres e essas 4 fases. Então, pensando na fase menstrual, então a gente está no momento mais yin. Então, a gente vai sempre priorizar coisas que são mais yin, né? Na medicina chinesa tem o yin e o yang, né? Então, o yin é o momento interno que o seu corpo está começando a limpar, pensando pela menstruação, e aí começando a se preparar para a produção do teu óvulo, né? Então, fase folicular, a gente vai usar óleo essencial de gerânio e rosa, né? Que são óleos que são bem de natureza yin, que vão ajudar nessa produção. Fase ovulatória, que a gente já começa a ter uma transição do yin para o yang, né? Então você já tem o teu estrogênio começa a aumentar, né? Então você já começa a ter mais libido e tudo mais. A gente já usa o óleo de ylang-ylang e lavanda. E na fase 4, que é a fase ali da, da fase da TPM, da fase lútea, a gente usa óleos de erva doce, usa óleos de gengibre, enfim, são óleos mais indicados. Então, eu sempre vou trabalhar. Agora, a fitoterapia chinesa, a gente vai trabalhar, eu não vou falar aqui porque isso já é algo mais profundo. Então, assim, cada uma tem um tipo, né? Então, assim, não, nem tudo que vai funcionar para você vai funcionar para outra e assim por diante. Então, é muito importante respeitar essa individualidade. Mas os óleos essenciais, dessa maneira geral, dá para usar. Mas é muito importante esclarecer aqui, né, que óleo essencial a quantidade é uma gotinha só de cada óleo, uma colher de sopa de gergelim, por exemplo, um óleo vegetal. É importante ter um óleo carreador, não pode passar diretamente na pele, tá? Então, porque ele pode causar queimadura, enfim. Então, se você respeitar essas fases do ciclo, você vai ter o maior proveito dali dos teus ciclos, né? Para você ter a potência dessa energia aí do teu corpo. Sim, tem algum óleo que você fale, esse não pode usar quem tem endometriose? É, olha, não, esses óleos dá para usar assim todos, não vai ter contraindicação não, sabe? Só realmente Ah, é, não tem nenhum que daria contraindicação. Só se, por exemplo, assim, né? Tem casos, por exemplo, de mulheres que consomem inhame.
tá? Eu oriento o inhame, principalmente, que tenha que ser usado com muita, como é que fala? Muita cautela, sabe? Que o inhame não necessariamente ele é bom para qualquer mulher, então tem que ser muito acompanhado. O inhame, principalmente para mulheres que fazem uso da medicação, principalmente do Clomid, enfim. Tem alguns outros, tem alguns medicamentos também que eu não estou me lembrando o nome, mas tem que ficar muito atento. Se você está usando qualquer tipo de medicação, o inhame eu não recomendo, tá? Que seria realmente algo que você tem que observar, tá? Tá, dependendo do medicamento que usa. Isso. Agora, os óleos essenciais realmente só vocês não usarem por muito tempo, tá? Então, respeitar muito. Ó, eu tô na fase ovulatória, eu tô na fase folicular. Isso requer muito autoconhecimento. Então, assim, importante vocês terem ou a mandala lunar, né? Para quem não conhece, que é aquele livrinho que é esse aqui, né? Para você acompanhar teus Uhum. ciclos, que é o diário ou aplicativos, né? Então, assim, é muito importante vocês terem algo para vocês observarem. Então, autoconhecimento. Ah, Michelle, eu não sei quando que é a minha fase folicular. Acompanhe e comece a se observar. Então, não vá usar também óleo essencial ali de uma forma, de qualquer jeito, porque isso também não é recomendado. Então, é muito importante isso estar muito alinhado para vocês. Eu recomendo Tá. também o óleo essencial para a gente tratar bastante o tipo da pessoa, né? Que aí você não precisa, porque esses óleos, eles têm um custo elevado, né? Então, você vai lá e compra todos esses óleos essenciais, e aí você tem um super investimento, e eu não recomendo, né, que você invista todos. Às vezes, você usando um tipo e Uhum. outro, né, você já vai tratar a tua causa, né? Então eu gosto muito em consultório indicar alguns específicos, a pessoa só acaba usando 2 no mês inteiro, né? Por exemplo, porque é o caso, porque daí eu vou conseguir diagnosticar através da minha consulta, ver qual que é o mais indicado para ela, né? Para ela, né? Exato. É. E só uma coisa do inhame, que a gente, né, o inhame, ele tem tantas propriedades boas, a gente acaba usando Uhum, ele, é um coringa também, né? Que tem um sabor neutro, a gente uhum, usa com bastante coisa. Você pode uhum. pontualmente dizer se é alguma interação medicamentosa específico com algum É, medicamento sobre. por causa do estrogênio, né? Então ele tem essa elevada muito alta do estrogênio, então ele pode fazer algum tipo de interação com a medicação que você está tomando, né? Então, assim, ele pode, ele causa algum tipo realmente de interação. Então, assim, a gente não recomenda que a pessoa use, porque isso pode realmente piorar alguma situação, né? Então, inhame pontualmente para quem faz qualquer uso de medicação, a gente não recomenda, tá? Mas é justamente por causa do estrogênio que ele faz uma interação com a medicação, tá? Tá, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas Uhum, só já tô vendo que tem uma pergunta perguntando se você faz consulta online, né? No uhum. final a gente pode falar sobre isso, sobre as consultas online. Que tem uma pessoa que ela quer saber sobre os 4 tipos da endometriose pela medicina, segundo a medicina chinesa, que você comentou. Se você puder falar brevemente. Tá, tem então o tipo do baço que a gente chama, né, para vocês entenderem, tem que geralmente são essas assintomáticas, tem a do Qi do fígado, né, que a gente chama que é a estagnação, né, do Qi do fígado, que é a energia do fígado, estagnação de sangue, né, que é o outro tipo, né, que a gente chama, que é como se o sangue tivesse, pode ser que essa mulher tenha todos esses tipos, né, geralmente algumas têm, né, todos esses tipos num só. E tem a deficiência do yang do rim, que na verdade eu falo que todas têm esse também, esses 4, isso é fato, né? O yang do rim, todas dessas dos 4 tipos têm. Então, geralmente a do Qi do baço, por exemplo, a da deficiência do baço, ela vai ter dor na lombar, vai ter dor nas pernas, vai ter as fezes mais soltas no período menstrual ou um pouquinho antes, ela vai ter poucos coágulos na menstruação, vai ter muitos, mas ela não tem cólicas. Então, esses seriam os tipos, né? Do Qi do fígado são mulheres que têm, assim, elas têm muita dor, né? E ficam extremamente irritadas, ficam extremamente com dor, né? Então, isso a gente fala que realmente a gente vê que a característica bem do fígado, bem pita, né? Que é uma mulher que tem, sabe, assim, que fica, ninguém encosta, que fica realmente muito incomodada, né? E estagnação de Uhum. sangue é aquela que realmente vai para o hospital, né? Que pode ter alguma questão ali de dor para evacuar e tudo mais. Então, esses seriam os tipos que a gente fala na medicina chinesa. Eu não sei se eu me esqueci de algum, mas realmente esses são os mais que a gente mais trata.
Tá, E a gente vê, bacana. né, na língua, principalmente, a gente olha a língua muito, né, isso que é muito interessante. Muitas pessoas se surpreendem, né, eu atendo online, então eu tenho recebido muitas fotos de língua, então essa é muito engraçado, as pessoas mandam, Michelle, é muito estranho isso, né, te dar um bom dia com uma língua. E aí, assim, a gente consegue ver exatamente, né, a mulher que tem, né, algum tipo de característica do fígado, que tem a questão de estagnação de sangue, então tudo isso a gente consegue identificar como que está essa língua através dessa observação. Isso que é muito legal, a gente olha, né, na medicina chinesa a gente olha também a pele, a gente tem microsistemas no nosso corpo que são ferramentas espetaculares do pulso também, só que como online não dá para fazer o pulso, a língua já ajuda bastante, a gente consegue identificar muitas coisas, qual que é o tipo dessa endometriose, claro, além do que a pessoa relata, enfim, unindo com exames, né, que a pessoa pode trazer de transvaginal e tudo mais, a gente consegue ter essa avaliação aí para ela, Tá. qual é o tipo dela. O corpo se comunica, né? Ele dá sinais. A gente precisa aprender Total. a leitura. Uhum. Você pode, então, falar da consulta online? Porque, assim, a gente está vendo que Sim. nesse momento da pandemia estão utilizando muito recurso de consulta online, né? Como que Uhum. funciona? E dicas também, cuidados para pessoas tomarem ao procurar uma profissional, enfim, como Sim. funciona a tua consulta. Então, eu tenho feito atendimento online, então eu tenho feito dois tipos de consulta, um com a constelação familiar, que eu falo que trata muito essa parte emocional, né, dessas memórias uterinas, o que pode estar ali conectado com essa dor da endometriose. Eu falo que é algo que a gente trabalha muito esse autoconhecimento intensificamente, né? Então, a endometriose, a constelação familiar ajuda a entender muito o que eu estou conectada, o que essa dor quer nos dizer, né, que quer te dizer. E a outra consulta a gente trata a parte física, né? Então, a gente olha ali, vai ter foto da língua, eu vou conversar com você, o que você está buscando, enfim, aí eu passo toda a prescrição, né, de fitoterápicos, de óleos essenciais específicos para você, de florais também, né, e todas as condutas da alimentação, né, alguns pontos, porque a parte mais específica de nutrição, aí tem profissionais que eu conheço que pode te ajudar mais do que eu, né, que são os nutricionistas voltados para a medicina chinesa e também medicina tradicional. Falo que a endometriose é algo muito importante olhar a alimentação, né? Mas eu indico algumas coisas, né, dessa parte alimentar e que são importantes, né, principalmente, né, quando não usar o inhame, quando não usar o leite, essa coisa toda. Leite realmente para nós a gente não indica, né, leites e Uhum. derivados. Enfim, então seria mais ou menos isso. Eu faço essas duas consultas, mas indico firmemente que essa mulher faça consulta presencial com a acupuntura. Claro, né? Nesse momento não está dando, mas a gente vai ganhando esse tempo, nutrindo energeticamente o teu corpo até que quando chegar o presencial você possa fazer as sessões, né? E claro, quem é de muito longe, eu passo também a indicação de colegas que possa atender vocês, mas é fundamental que vocês façam a acupuntura, tá? Uhum. Sim. Tanto para sintoma quanto para a própria regressão das aderências, né? Pelo que eu entendi que você falou. Sim, exatamente, exatamente. Tem uma pergunta sobre para quem não menstrua por emendar o Uhum. remédio. Essas quatro fases continuam ocorrendo? Como que identifica ela? Como identificá-las? Sim, elas continuam acontecendo, só que é importante você só se conectar para ver em qual fase, por exemplo, assim, em qual fase você menstruava, se você lembra. Se você não lembra, você pode ir conversando de acordo com a lua. Por exemplo, a gente está na lua nova agora. A lua nova tem a ver com ânsia. Então, assim, seria a fase da menstruação, que a gente fala que é ciclo de lua branca, né? Então, o ciclo da lua branca é o momento que você está alinhado ali com doar-se para o mundo, energia e tudo mais. Então, assim, nessa fase você pode ir se conectando. Então, se você quiser começar a partir de hoje, por exemplo, então você imagina que você está menstruada e aí você vai contando, né? Por exemplo, né, na próxima lua, que agora vai mudar na quinta ou na sexta-feira, que é a lua crescente, e aí você já pensa que você está na folicular, e aí depois lua cheia, que é a lua da mãe, né? Que é o momento da ovulação. E aí depois TPM, que seria a fase lútea, né? Que seria a fase, então, da lua minguante. Então você pode ir fazendo dessa forma, de acordo com a lua no céu, que eu acho que pode ser uma forma também mais fácil, né? Se conectar mais com a lua mesmo. Nossa, e faz toda Uhum. a diferença, gente, é a coisa mais linda, assim, quando vocês puderem, assim, isso faz, até para as mulheres que não têm útero, as mulheres que não menstruam, ou que, né, que tem qualquer questão, façam essa conexão de alguma forma, porque isso dá muito, é muito, muito, muito bonito. É verdade.
Bom, vou aproveitar já falando de anticoncepcional, tem uma pergunta sobre isso, né? Qual o tratamento para quem usa o anticoncepcional e não menstrua? Porque você comentou dessa complementaridade, né? Como que Uhum. funciona? O tratamento a gente também, né, faz essa conversa e vê, né, a indicação, né, se a pessoa, se ela tem vontade de parar ou não tem, né, mas a medicina chinesa, independente se a pessoa tá tomando, né, e se ela não quer ou não continuar, né, a gente precisa nutrir os meridianos que acabam sendo debilitados pela medicação. De qualquer forma, todos os medicamentos, eles debilitam bastante a energia, tá? E, de novo, eu não quero dizer Uhum. que eu sou contra remédio, né, só realmente eles debilitam energeticamente, então a gente precisa estar atento a isso e nutrir o teu corpo para ele poder compensar essa deficiência que a medicação acaba causando nos meridianos. Então a gente faz esse trabalho para tonificar esses meridianos para te preparar se no futuro você pensar, daqui a um ano eu quero parar, enfim. E aí a gente vai trabalhando bastante esse teu emocional, né? Principalmente eu dou muita fase. A mulher que não está menstruando, eu gosto muito de focar na parte emocional dela. E aí a gente trabalha, né? Como que tá essa relação com o Uhum. feminino, a relação com quem ela está se relacionando ali com os pais, parceiro, parceira, enfim. Então a gente começa a olhar, dar um foco maior para essa parte, até que ela se sinta à vontade aí para continuar ou não, enfim, tomar essa medicação, né? Sim, tá certo. Bom, tem uma outra pergunta aqui sobre a questão da energia, né? Se você acredita que Uhum. tratando essa questão das energias melhora também outras doenças que podem estar atreladas à endometriose também. Elas deram um exemplo aqui de intolerâncias alimentares. Intolerâncias alimentares, né? É isso que ela falou? Isso foi um exemplo. Sim, 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 porque é isso, né? A nossa visão sempre vai ser integrativa, né? A gente não trata só uma coisa, acaba que uma coisa vai tratando outra, né? Então, sim, né? A gente fala que muitas das síndromes intestinais, né? Tem muitas que têm do colo irritável, o síndrome do colo irritável, né? Ou tem qualquer questão intestinal, a gente fala que isso é a energia do baço. E a energia do baço, ela é ela que a gente fala a parte intestinal, ela vem antes do útero, né? Então, assim, se a energia do intestino está frágil, ela não vai receber o nosso útero não vai receber uma energia de qualidade. Então a gente precisa tratar esse intestino, tratar esse estômago, essa parte digestiva, para ter um sangue de qualidade. Então, assim, o baço é o baço que produz o sangue, segundo a medicina chinesa, né? E é ele que é responsável pela nossa digestão e tudo mais. Então, se a gente trata muito bem isso, teu intestino vai melhorar, e aí, consequentemente, da tua pele, tua menstruação. Então, isso que é o mais lindo, porque muita coisa começa a melhorar, não só os sintomas da endometriose, né? Então, esse olhar holístico que é Uhum. sensacional. Sim, que aí vem das causas multifatoriais, né? Você vai Isso, vendo você vai várias causas linkando, né? E o localizadas. sono começa a melhorar também, né? Porque se o sono ficando bem, né? Você consegue ovular bem, você consegue ter uma boa, né? Um bom equilíbrio com o teu ciclo menstrual, né? Então, muitas coisas que a gente precisa, a gente não trata só ali realmente o teu sintoma, né? A gente trata o todo, né? Que é a pontinha do iceberg, né? Esse sintoma da endometriose. Tem muita coisa por baixo ali que a gente vai fazer exatamente esse olhar, né? Exato, exatamente. Eu gostaria de aproveitar, então, Michelle, e falar sobre como que está acontecendo esses tratamentos assim com relação à confiança das pessoas, né? Se você Uhum. percebe que as pessoas têm, porque a gente está falando da importância da integralidade, né, das medicinas. Uhum, Então, como que você percebe, assim, as pessoas desconfiam dos tratamentos que usam recursos, métodos naturais, e até trazer também, se você tiver, recomendação de, enfim, fontes confiáveis para as pessoas que querem se aprofundar, né, uhum. nesse Sim, tema, sim. e falar um pouco também acho que a gente, sobre a comprovação científica para a medicina, a própria medicina tradicional chinesa, né? Uhum, sim. É, bom, né? A cada vez mais eu tenho visto que tem aumentado o número de procuras de pessoas por profissionais da naturologia. Até então, antes, era realmente algo muito, não sei, né? Essa moça aí vai abraçar a árvore, vai fazer alguma coisa. E aí eu tenho visto que tem crescido muito justamente
pela limitação que a medicina tradicional tem encontrado em algumas questões, né? Então, assim, tem até médicos que têm se especializado em medicina integrativa, então eu acho que isso tem aberto muitos caminhos para quem trabalha com a naturologia, né? E tem realmente trabalhado com essa área, porque realmente é algo que eu vejo que, infelizmente, tem muitos colegas meus que acabaram desanimando da área, porque é uma área que realmente já tem suas dificuldades, tem suas limitações, justamente por ter essa questão dos estudos. E, felizmente, principalmente na medicina chinesa, tem muitos estudos científicos falando dos efeitos da acupuntura, né, porque isso começou a ganhar o gosto dos médicos, né, que até então também era considerado charlatanismo um tempo atrás, e agora tem causado, tem muitos médicos que têm estudado a medicina chinesa e têm, então, pesquisado, estudado, então eu acho que tem muito essa relação, então, tem uma revista científica que chama Fertility e Sterility, não sei se eu falei certo em inglês, né, mas que tem bastante estudos falando sobre essa questão da fertilidade, esterilidade, da questão da medicina chinesa, né, então de estudos que eles têm feito, da naturologia ainda tem muitas poucas coisas, mas assim, principalmente da medicina chinesa tem muitos estudos científicos, então, para quem quiser saber mais, até questão de fertilização in vitro, ovário policístico, tem muitos estudos agora, cada vez mais, sobre o uso da medicina integrativa e os efeitos no organismo também, né? Então, assim, tem crescido, as pessoas têm buscado mais, mas ainda a gente sinto que a medicina, que a naturologia ainda ela tá crescendo, acho que falta muito mais, como é que fala, a gente tem um reconhecimento, existem 3 faculdades agora no Brasil, né, que eu sei, mas ainda a gente está crescendo, tem muitos naturólogos, uma época eu sei que tinham 3.000 formados e a gente está crescendo ainda, mas falta ainda, acho que ter esse movimento maior, né, na academia, enfim, por parte dos naturólogos, para poder se animar para estudar mais, né, que a gente precisa mesmo, porque funciona, né, e eu vejo em consultório, só que às vezes eu não tenho tempo para poder escrever, eu teria que sentar e escrever. Meu marido que trabalha com ele, está fazendo um pós-doutorado dele, fala, vocês têm que escrever sobre isso, porque isso é fantástico, né? Então, vocês que vão ter que, né, escrever enfim, né? Então, acho que a gente tem que se expor mais, eu acho, né? Falar mais sobre o assunto. Mas tem, sim, estudos científicos. Ótimo. E para quem assim, é leigo, existem cursos, mas para conhecimento mesmo, não para atuação profissional. Uhum. Tem Para quem quer... curso Ah, um para quem curso quer mais diferente. para conhecimento, assim, não para atuar profissionalmente, né? Com esse cursos. Da ginecologia natural, você fala assim? Eu acho que é naturologia, medicina Ah, chinesa, sim. inclusive, pelo que eu Olha, entendi. a medicina chinesa, enfim, ela é algo que você precisa estudar muito, assim. Então, eu acho, assim, que seria legal, às vezes, vocês fazerem alguns cursos, assim, desde começar a estudar sobre florais ou sobre óleos essenciais, né, que também é algo mais profundo, mas tem cursos mais básicos, enfim. Mas eu falo que esse olhar integrativo é um exercício, sabe? Assim, é algo que a gente precisa treinar. E eu acho que cursos mais de final de semana, assim, eles têm algo muito mais não é tão aprofundado, sabe? Mas eu acho que vocês poderiam começar, Uhum. para ter uma visão mais integrativa, começar com óleo essencial, por exemplo, que eu acho que já trabalha bastante coisa, né? Tá certo. Michelle, acho que a gente tem um minutinho, então eu quero te Ai, que legal, agradecer voou, né? imensamente. Passa Ai, eu que tanta coisa, tanto agradeço. assunto. E tem muita coisa para ser falada, mas vamos ver conforme a demanda a gente pode fazer outras lives, né? Com certeza, E, com bom, certeza. falar para as pessoas que quiserem visitar o seu perfil, né? @Michelle Rister. E te agradecer muito todo o conhecimento e Obrigada, estar partilhando querida. aqui com a gente. E dizer para as Obrigada. pessoas também, ir na bio e tem o link para doação para as famílias que estão em extrema vulnerabilidade social aqui das periferias de São Paulo, né? Para as lives que a gente está fazendo solidária. O valor que puder doar, R$ 5, R$ 10 já vai ajudar muito. Maravilhoso, com certeza. Isso aí, muito obrigada, viu, por todo o carinho e de poder partilhar um pouco aqui do meu conhecimento e ajudar mais mulheres poderem se conhecer mais, né? Exatamente, é uma alegria para a gente poder também compartilhar isso, viu? Obrigada, Então, querida. Um grande beijo, um lindo obrigada a projeto todos de também. vocês. Grande beijo, Obrigada. gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada a todo mundo que esteve aqui.